Boa noite, queridos irmãos. Que a paz e a graça da parte de Deus estejam conosco, todos nós que precisamos do auxílio divino todos os instantes de nossa vida. Prazer muito grande voltar a contactar com os irmãos e estarmos em sintonia. Ontem fizemos uma live muito boa. Deus foi glorificado, né? Uma live sobre intercessão. Foi 1 hora de live só de lágrimas, gemidos, orações em favor de todos aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão internados, aqueles que estão nas UTIs. Então nós oramos ontem, foi muito bom. Tenho certeza que Deus foi glorificado e muitas pessoas alcançaram o favor de Deus. Sim, minha esposa. Convidar os irmãos, convidar outras pessoas, compartilhar. Ah, sim. Para orarem juntos. Não é? Vocês convidem outras pessoas, vamos compartilhar a nossa live de hoje. Hoje eu vou falar de um assunto interessante. Vamos falar bem calmo, mas é um assunto interessante, que é um assunto que infelizmente existe em nosso meio isso. E a gente tem que falar, vamos falar com amor, mas precisamos falar. Muito baixo o áudio. Não sei se vai. Agora acho que deve ter melhorado, né? Glória a Deus. Se melhorou, como é que está o áudio aí para os irmãos? Tá bem? Temos aqui irmão Fábio da Silva. Temos aqui irmão Elias Silva, Osmar, Silvica, doutora Luciana, Deus abençoe. O áudio está ok, obrigado. Temos aqui Construções, Petrolândia, Jaqueline, Marcos Construções, Pastor Paulo, Deus abençoe o senhor, família. Fábio Henrique, Deus abençoe o senhor e a família. Adeilson, Jean, Silval, Deus abençoe. Henrique de Fortaleza, Alessandra, está ótimo, obrigado. Bruno, Três Lagoas, Bruno Rodrigues, irmão Jorge, irmão Tiago, meus irmãos, pastor Wanderson Batista, obrigado, pastor Wanderson. Ebson Vieira, Bragança, no Pará. Temos o irmão Leandro de Joinville. Temos César Júnior, do Hererê, Ceará. Alessandra, de Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Glória a Deus. Quem mais? Maria, Suzana, Priscila Costa, de Bangu, Rio de Janeiro. Obrigado aos irmãos do Rio. Florianópolis, pastor Marcos. Deus abençoe. Araruama, Jati, Ceará. Presbítero Antônio Marcos. Jean, Umburamas, Bahia. Mateus, Pai do Senhor. Pai do Senhor para os irmãos. Valdelene, Deus abençoe. Deus abençoe. Irmão Luiz Antônio. Betim, Deus abençoe. Irmão de Betim, Minas Gerais. Juntinho ali de Belo Horizonte, né? Glória a Deus. Presbítero Edmilson Santos, de São Paulo. Wagton. Temos aqui. Muito obrigado. Irmão Douglas. Irmão Wanderson Batista. Valdivino de Freitas. Deve ser Teixeira de Freitas.
Alessandra Lima, José Carlos, sou da cidade de Guaiçara, estado de São Paulo. Bertioga, Edna, Luiz Antônio, Pastor Andrade, Pastor Elias, Marcos Vieira, Deus abençoe, glória a Jesus, Pastor Samuel de Canoas, Luan Lucas, Deus abençoe, Ed Lima, Dorival Ferreira, Josinei, Deus abençoe, a paz do Senhor. Fala da Suíça, Samuel Rei da Suíça, como é que está o clima na Suíça? Está frio, quente. Suíça, terra boa, país muito bonito. Temos o prazer de conhecê-lo. Praia Grande, Pastor Milton Paiva de Goiânia, Deus abençoe Pastor Milton e família. Sou de Manaus, Alessandro, Márcio, glória a Deus. Letícia, glória a Jesus, glória a Deus. Meus irmãos, eu vou ler aqui um texto na palavra de Deus para nós fazermos aqui um comentário. Livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Capítulo de número 50, capítulo número 28, livro do profeta Isaías, capítulo de número 28, versículo 13 e 14. 13 e 14. Diz assim a Bíblia: assim diz a palavra do Senhor, lhe será preceito sobre preceito, preceitos e mais preceitos, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, se quebrantem, se enlacem e sejam presos. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo, que está em Jerusalém, no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Meu tema para esta live de hoje é enganadores e heréticos dentro do cristianismo. Enganadores e heréticos dentro do cristianismo. Meus queridos e amados irmãos, nós sabemos que as coisas em todos os setores da vida não andam bem. A economia está mal, né? A política está mal em todo mundo, né? O entendimento das pessoas cada dia está mais abalado. A afeição amorável está desaparecendo do meio do povo. E assim sucessivamente. São sinais que, evidentemente, está marcando os últimos momentos que estamos vivendo aqui na Terra. Como é que a Bíblia define heresias? Como é que a Bíblia define? Como a Bíblia define a palavra herege? Se fosse você, marcaria aí. A Bíblia define um herege como aquele que tem pecado em seu coração, apesar de crer em Jesus Cristo. Então a Bíblia define a palavra herege como aquele que tem pecado em seu coração, apesar de crer em Jesus Cristo. Mas é um herege. Está em nosso meio, está dentro das igrejas. Existem
muitos escritores falsos hoje em dia, especialmente em países em desenvolvimento. Eles fingem ser escritores, mas normalmente exigem dinheiro de suas vítimas, ameaçando expor algo que elas tenham feito. Pseudo significa algo que parece genuíno, mas não é algo real. Em outras palavras, se refere a algo cujo exterior é completamente diferente do interior. As palavras herege e pseudo, elas são usadas com frequência, especialmente em igrejas cristãs, mas existem poucas definições em igrejas cristãs. Quer dizer, existem poucas definições exatas do que é um herege e o que deve ser chamado de pseudo. Quer dizer, existem poucos que ensinam estes conceitos estritamente de acordo com a Bíblia Sagrada. Então, meus irmãos, considerando tais circunstâncias, eu sinto a obrigação de expor o que a Bíblia define como heresia e lançar um pouco de luz sobre este assunto em pauta. Eu também quero aqui ressaltar alguns exemplos de heresias na vida real. E, portanto, teremos que pensar juntos, todos nós, sobre o assunto em pauta. Todos os que creem em Deus devem pensar pelo menos uma vez na vida sobre heresias. Sobre heresias. Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 3, e nos versículos 10 e 11, ele define um herege como uma pessoa facciosa, uma pessoa que está pervertida e vive pecando, condenando a si mesmo. Meus irmãos, um herege é alguém que condena a si mesmo como pecador. Portanto, aqueles que creem em Jesus, mas têm pecado em seus corações, são hereges perante Deus. São hereges perante Deus. Jesus Cristo levou os pecados através do seu batismo, mas os hereges recusam-se a crer no verdadeiro evangelho, que traz a singular salvação para todos os pecadores. E, portanto, meus irmãos, condenam a si mesmo a se juntarem ao grupo de pecadores. Temos que pensar sobre isso se queremos viver uma vida justa e uma vida fiel. Você não está condenado a si mesmo como um pecador, apesar de crer em Jesus. Por ainda não ter conhecido o Evangelho da água e do Espírito. Se você se considera um pecador, então você está fazendo um desserviço para Jesus, negligenciando sua perfeita salvação e o Evangelho da água e do Espírito. Chamar a si mesmo, meus irmãos, de pecador diante de Deus é admitir que não é filho dele. Aquele que confessa a Jesus, Senhor, eu sou um pecador, deve considerar-se a sua própria fé
completamente estagnada. Como você pode crer em Jesus e ainda dizer que é um pecador? Pode até ser um pecador, mas está remido, né? Houve a remissão dos pecados. Quando Jesus levou todos os pecados do mundo, ele salvou você perfeitamente da maldição eterna? Sim ou não? Claro que sim. Como você pode negar o seu dom gratuito da salvação e se definir como um pecador quando Jesus Cristo levou todos os pecados através do seu batismo e foi julgado por todos eles na cruz? Tais pessoas são hereges, porque querem ser pecadoras afastados da palavra de Deus. Todos nós precisamos conhecer o Evangelho da água e do Espírito, para evitar cometer certas heresias diante de Deus. Todos os que creem em Jesus Cristo, mas não são nascidos de novo, são hereges, porque ainda possuem pecados guardados dentro do coração. Porque Deus levou todos os pecados do mundo, incluindo os nossos. Somos hereges diante dele se ignoramos esta bênção da salvação. Porque ele é santo e nós somos hereges se tivermos pecado em nossos corações. Se realmente queremos ser justos, devemos crer no Evangelho do batismo de Jesus e do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Temos, evidentemente, a origem da heresia na Bíblia. Qual é a qualificação mais importante para um sacerdote? A qualificação mais importante para um sacerdote é ter provado a essência do novo nascimento. Se nós lermos 1 Reis, capítulo 12, e versículos 25 e 26, está ali um texto que mostra que Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali ele edificou em Penuel. Disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi. Ora, Jeroboão era um dos subordinados de Salomão. Quando Salomão tornou-se corrupto em seus últimos anos, Jeroboão rebelou-se contra o rei e mais tarde tornou-se rei das 10 tribos de Israel, no tempo de Roboão, filho de Salomão. A primeira preocupação de Jeroboão, quando se tornou rei, foi sobre a possibilidade do povo retornar para Judá, onde estava o templo. Glória a Deus. Então ele teve uma ideia para evitar que isso acontecesse. Sabe o que ele fez? Ele fez 2 bezerros de ouro. Um em Betel e o outro em Dan. Ele ordenou a seu povo que os adorassem. Como está escrito em 1 Reis, capítulo 12, e versículo 28, que nos diz assim, a palavra do Senhor. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro, um colocado em Betel e outro em Dan. Então foi dito ao povo para adorá-los, apesar de estarem cometendo um terrível pecado. Ele mesmo, Jeroboão, arbitrariamente escolheu os sacerdotes para liderarem a adoração. Veja que apostasia generalizada.
Depois destas coisas, Jeroboão ainda não deixou seu mau caminho. Antes, de entre o povo, tornou a constituir sacerdotes. Antes, de entre o povo, tornou a constituir sacerdócio para lugares altos. A quem queria, consagrava para sacerdote dos lugares altos. 1 Reis 13:33. Essa é a origem da heresia. Vejamos, mesmo agora os hereges escolhem para o sacerdócio qualquer um que queira fazer a obra de Deus. Qualquer um que se forma em um seminário teológico pode se tornar um ministro, um evangelista, um missionário ou um ancião, mesmo se tal pessoa não é nascida da água e do Espírito. Como uma pessoa não nasceu de novo pode se tornar o ministro do Evangelho? De maneira nenhuma. Se tal pessoa é escolhida como ministro, a igreja que o elege se torna uma fábrica de produção de hereges. Vamos pensar, meus irmãos, novamente, a origem das heresias. Primeiro, Jeroboão substituiu Deus por bezerros de ouro para manter o seu poder político. Segundo ele, consagrou todos aqueles que se voluntariaram como sacerdotes. Em outras palavras, ele consagrou pessoas comuns como sacerdote. E a mesma coisa é feita hoje atualmente. Por isso que o ministério tem perdido a sua credibilidade. Essa é a grande verdade. A história das heresias, elas continuam após a época de Jeroboão. Aqueles que não são nascidos de novo da água e do Espírito nunca, jamais poderiam ser sacerdotes de Deus. Uma pessoa que simplesmente se formou em um seminário teológico pode se tornar um ministro ou um evangelista. Você não estuda para ser, você estuda porque é. Porque dons e vocação, quem dá é Deus. Então você não estuda para ser um pastor, você estuda porque é pastor. Aí está a grande diferença. Está tudo bem para eles servir a Deus, apesar de fato de não serem aprovados por Deus. Nunca. Apenas aqueles que foram reconhecidos por Deus devem se tornar os seus ministros, os seus servos. E são reconhecidos por Deus aqueles que nasceram da água e do Espírito. Uma pessoa que não se sente salva não tem condições de ministrar a salvação. Está escrito em 1 Reis, capítulo 12, versículo 25 e 26. E 1 Reis, capítulo 13, que o pecado de Jeroboão provocou a ira de Deus. Nós todos deveríamos conhecer essa história. Mas se não estiver familiarizado com ela, deveria ir até a Bíblia até encontrar. Pense novamente se você está substituindo Deus por bezerros de ouro em seu ministério. Você pode, acaso, colocar ênfase em bênçãos terrenas, com medo de seus seguidores retornarem para o evangelho do novo nascimento da água e do Espírito? Você fala para os seus seguidores que eles podem ser curados de doença, e se eles crerem em Jesus, você fala que serão abençoados com prosperidade, você escolhe aqueles que são nascidos de novo para serem ministro ou membros da equipe da sua igreja e afirma que sua denominação é a única verdadeira, então você está cometendo o pecado de Jeroboão perante Deus e provocando, consequentemente, a sua ira. Me permitam dizer isso.
Os hereges adoram um Deus chamado bezerro de ouro. Ainda hoje, meus irmãos queridos, existem muitos hereges que adoram bezerros de ouro. Eles dizem que Deus abençoou Salomão quando ele ofereceu 1000 holocaustos a Deus. Isso está escrito em 1 Reis, capítulo 3, versos 3, 4 e 5. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior, ofereceu 1000 holocaustos. Salomão, naquele altar em Gibeão, apareceu o Senhor a Salomão, de noite em sonhos, e disse-lhe: pede-me o que queres que eu te dê. Meus irmãos, eles extorquiam dinheiro de seus seguidores sob a promessa fraudulenta de 1000 holocaustos de Salomão. Aqueles seguidores ignorantes são extorquidos, e os que adoram o bezerro de ouro como seu Deus são destituídos de seu dinheiro, que é usado como contribuição para construir gigantescos prédios, para construir verdadeiras pompas, não porque as igrejas são muito pequenas, mas porque eles querem extorquir as pessoas. Nós conhecemos o falso e conhecemos o verdadeiro. Agora, não é fácil você separar hoje em dia o falso do verdadeiro, porque sempre existiu falsos como Jeroboão, mas sempre existiu verdadeiros também. Nunca devemos desprezar os verdadeiros por causa dos falsos. Colocar bezerro de ouro para suas congregações adorarem foi apenas uma desculpa dos hereges para tirar dinheiro deles. Nós que cremos em Deus, nunca devemos ser feitos de bobos, meus irmãos. Se você oferecer dinheiro em adoração a bezerro de ouro, isso não é oferecido a Deus, mas termina no bolso de pseudos sacerdotes que estão cheios de cobiça como Jeroboão. Você nunca deve cair nas armadilhas dos hereges. Temos que falar isso. Então, por que Deus se agradou com os 1000 holocaustos de Salomão? Porque Salomão conhecia os seus próprios pecados, reconhecia que ele tinha que morrer por eles e oferecer sacrifício segundo sua fé. Ele ofereceu 1000 holocaustos em gratidão pela salvação de Deus. Salomão oferecia 1000 holocaustos todos os dias, pensando na redenção da água e do Espírito. Agora você deve se lembrar do verdadeiro significado da heresia, para que nunca mais seja enganado por pseudos sacerdotes. Agora você deve se lembrar de tudo isto. Aqueles que ministram sem ser nascido de novo são hereges. O que é que os hereges dizem sobre o novo nascimento? Eles dizem que são nascidos de novo por meio de visões, de sonhos e vários tipos de experiências espirituais. Ora, existem aqueles que ensinam aos outros sobre o novo nascimento, quando nem mesmo eles renasceram na sua fé. Todos estes são hereges. Falam para os outros nascerem de novo, quando eles são incapazes de renascer, pois não reconhecem o evangelho da água e do Espírito. Assim podem rir e zombar das outras pessoas. Os pseudos sacerdotes pregam um falso evangelho, distorcendo o evangelho da água e do Espírito. Eles falam para as pessoas levarem os seus próprios pecados todos os dias. Eles dizem: vá e ore nas montanhas, tente jejuar, devote a sua vida diária com Deus, ore de madrugada, seja obediente, ofereça muito dinheiro para construir grandes ostentações de coisa, de patrimônio. Mas você deve tomar cuidado com seus próprios pecados. Certa vez, eu vi uma pessoa testemunhando
que ele havia nascido de novo. Ora, ele disse que um sonho estava em uma fila, em sonho que estava em uma fila, quando chegou a sua vez. Jesus chamou o seu nome. Ele disse que foi o seu testemunho de novo nascimento. Mas está correta esta convicção? Jesus não falou isso. Em João 3, ele diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Deus diz que apenas aqueles que são nascidos de novo da água e do Espírito podem se tornar verdadeiros sacerdotes e verdadeiros filhos de Deus. Todos os que creem que são nascidos de sonhos, fantasias, êxtase espirituais, orações de arrependimento, são hereges, são falsos, são mentirosos. Meus irmãos, atualmente muitas pessoas não creem na palavra escrita de Deus e exaltam suas doutrinas denominacionais, ao invés de nascer de novo da água e do Espírito. Aqueles que se recusarem a pregar o evangelho do novo nascimento, da água e do Espírito, são pseudos cristãos, são hereges, não são verdadeiros. Meus queridos irmãos, quando o verdadeiro evangelho começou a se misturar e a ser distorcido por outras religiões, quando foi que aconteceu isso? Desde o tempo em que o imperador romano Constantino proclamou o Edito de Milão em 313 depois de Cristo. Aí começou a heresia entrar na igreja. Quando as denominações do cristianismo foram formadas? É uma pergunta. Quando as denominações diferentes, como a igreja presbiteriana, metodistas, batistas e todos os demais, a reforma começou cerca de 500 anos atrás. Os cristãos primitivos foram aqueles que seguiam a Jesus quando ele estava neste mundo. Cristão significa aqueles que seguem a Cristo. E os primeiros cristãos foram os apóstolos e seus discípulos. Estes seguiram o verdadeiro evangelho. Até 313, melhor dizendo, depois de Cristo. Mas após o Edito de Milão, de Constantino, o Grande, os cristãos e gentios começaram a se misturar, resultando nos anos negros que permaneceram por mais de 1000 anos. Louvado seja Deus! Mais tarde, no século XVI, Martim Lutero proclamou a reforma dizendo: o justo viverá por fé. Um pouco depois, entre 1500 a 1600, reformadores como John Calvino, John Knox, lideraram o movimento contra o catolicismo. E isso foi tudo o que a reforma alcançou. A reforma, meus irmãos, foi simplesmente um esforço para estabilizar novas igrejas separadas da igreja romana. Os reformadores não negavam o catolicismo em si. O seu propósito não era promover a fé no novo nascimento da água e do Espírito, mas se libertar da opressão e da corrupção romana, que chamou este movimento de protestantismo, que significa os protestantes. Naqueles tempos, meus irmãos, a igreja romana pedia para as pessoas comprarem indulgência, dizendo que elas poderiam enviar os seus ancestrais mortos para o céu. Quando as comprassem com muito dinheiro, Lutero não percebeu que o catolicismo estava errado, mas estava apenas tentando impedir que a igreja romana de vender indulgência para financiar a construção da Catedral de São Pedro. Como resultado, nós podemos ver muitos requisitos da igreja romana. As protestantes modernas, batismo de criança, oração de arrependimento, que são similares à confissão da igreja romana, rituais santos, reconhecimento apenas daqueles que são formados em seminários teológicos, como ministros de igrejas, majestosas e grandiosas. Por isso, são resquícios da igreja romana. Contando da reforma,
A história do protestantismo tem cerca de 500 anos. Este ano é o 48º aniversário da Reforma. Você pode não perceber que Martinho Lutero protestou contra a sua igreja-mãe há apenas 481 anos atrás. Portanto, o cristianismo, meus irmãos, não pode clamar por sua legitimidade à luz de sua relativa juventude. A reforma do cristianismo ainda está acontecendo e deve continuar acontecendo continuamente em nossa vida. Mas há uma coisa que nós temos que ter em mente. Nunca podemos esquecer que apenas aqueles que são nascidos da água e do Espírito podem entrar no reino do céu. Vamos pregar isso. Você pregar o Evangelho de Jesus, o Evangelho do novo nascimento, da água e do Espírito? Será que estamos pregando isso? Senão você não é um servo de Deus. E neste Evangelho do novo nascimento, da água e do Espírito, que Deus quer que nós acreditemos, é o que Jesus ensina, é o que Nicodemos ouviu da boca de Jesus, conforme o Evangelho de João, capítulo de número 3. A Bíblia só fala do Evangelho do novo nascimento, ou fala sobre outras coisas como trabalhar para o bem da sociedade e viver uma vida santa. É claro que essas coisas são importantes também, mas você as faz depois do novo nascimento, nascimento da água e do Espírito. A vontade de Deus é que nós acreditamos piamente na grandeza do Evangelho. Vamos ver alguns ensinamentos hereges. Quem são os hereges? Aqueles que ainda são, que distorcem ainda as Escrituras para o seu bel prazer. Quando os falsos cristãos e a fé dos hereges começaram a prosperar no mundo, quando foi que isso aconteceu? Meus irmãos, o povo de Israel adoravam Deus até que se separaram em 2 reinos, no tempo de Jeroboão, como está escrito em 1 Reis 12. Glória a Deus. Deu um probleminha aqui, mas já chegou. O povo de Israel adorava um Deus até que se separaram os 2 reinos no tempo de Jeroboão, como está escrito em 1 Reis 12. Daquele tempo em diante, antes de Cristo, que viesse ao mundo, a fé dos hereges começou a prosperar. Existem muitos deles até o dia de hoje. A Bíblia fala sobre os ensinamentos dos falsos cristãos. Em Isaías capítulo 28, em Tito capítulo 3, verso 10 e 11. Mas as pessoas não pregam isso, não ensinam isso, não falam isso, porque isso não é elegante. Isso não dá ibope. A Bíblia diz que os hereges são aqueles que creem em Jesus, mas ainda têm pecado guardado em seus corações. Eles ensinam como está escrito em Isaías capítulo 28. Aquele, pois, que ensinará o conhecimento, e a quem se dará a entender o que se ouviu, acaso os desmamados e aos que forem afastados dos seios maternos? Porque é preceito sobre preceito, regra sobre regra, regras e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Os hereges acrescentam preceito sobre preceito, regra sobre regra. O que significa isso? Tome cuidado. Tome cuidado com aqueles que dizem que são nascidos de novo, através de sua fé em Jesus. Eles apenas dizem para você ter cuidado, não importando o que aconteça. Eles dizem para você não ir ao princípio doutrinário da fé cristã, não viver a fé cristã como elucidam a palavra de Deus. Mas se eles estão
tão certo que a sua fé é a mais correta? Por que repelem aqueles que dizem que suas crenças diferem da palavra de Deus? Isso é lastimável. Afirmam-se as igrejas ortodoxas, mas não têm palavra para superar o que chamam de heresias. O verdadeiro cristão pode vencer qualquer herege pela palavra de Deus. Meus queridos e amados irmãos, é tempo de falarmos a verdade com amor. Falar a verdade com amor. Ela precisa ser falada em tempo e fora de tempo. Porque vocês sabem que atualmente existem supostos cristãos, até que se diz ortodoxo, que denunciam os cristãos nascidos de novo como hereges. Então está havendo uma inversão de valores. Valores morais, valores éticos, valores legais. Mas eu quero esta noite glorificar a Deus, porque existe uma pleiade de homens e de mulheres que não abrem mão da sua fé em Jesus Cristo, que não abrem mão do processo do novo nascimento. Jesus falou para Nicodemos isto: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode nem ver o reino de Deus. De tal forma, meus queridos e amados irmãos, que nós estamos conscientizados que a salvação, ela se processa pelo processo do novo nascimento. O novo nascimento é o portal de entrada para você adentrar aos princípios fundamentais da soteriologia, da doutrina da salvação. Aqueles que já nasceram de novo foram privilegiados por Deus, sente os valores da salvação, sente a graça da salvação, sente a alegria da salvação, tem consciência da salvação, pregam a salvação e podem dizer: eu sou salvo pelo sangue de Jesus Cristo. Você sabe que isso é uma tapa na cara de Satanás. Porque nas outras religiões, as pessoas dizem que ninguém pode dizer que está salva. Ninguém. Eu já ouvi muitas pessoas dizer isso. Como é que você, que come feijão e arroz, diz que está salvo? A salvação é um dom de Deus. A salvação é um dom gracioso de Deus. Você não faz para ser. A salvação foi uma conquista de Jesus Cristo em nosso favor. O prêmio da salvação, o valor da salvação, a ortodoxia da salvação, a glória da salvação, aleluia, e tudo isso faz parte, aleluia, desses princípios gloriosos enfrentados por Jesus Cristo no Calvário. Princípio pelos quais Jesus veio a esta terra, se humanizou, sofrendo ele mesmo as mais terríveis intempéries para nos dar direito a adentrar nos céus pelas portas. Esta conquista foi dele, a vergonha foi ele quem passou e o sofrimento, mas os benefícios são nossos, são nós que fomos beneficiados por essa eterna salvação. Então bata no seu peito e diga: ele me redimiu, ele me salvou, ele me comprou, ele me perdoou, ele me restaurou, ele me abençoou, ele me chamou, aleluia, eu sou dele, minha vida é dele, aleluia, todos os meus princípios pautam por esta doutrina que fundamentam e que arraiga e consolida a minha salvação. A salvação é um grito de independência da alma, a salvação é a tônica mais forte do Evangelho. A salvação é um grito de livramento, a salvação é um grito de esperança, a salvação é um grito de fé, de entusiasmo, baseado nos postulados de Jesus, aleluia, baseado na morte vicária de Cristo Jesus, baseado no amor de Deus, glória a Deus. Ele nos amou primeiro, diz a Bíblia. O ensinamento herético não aceita os valores da salvação mediante a obra de Cristo. Eles mesmos se dizem donatário do saber, mas tudo que nós temos, tudo que nós aurimos vem de Deus, todos os benefícios vêm de Deus, toda a projeção que recebemos vem de Deus, toda bênção e toda dádiva e todo dom precioso vem do Pai das luzes, onde não há sombra e nem mudança de variação. Todos nós somos alcançados por beneplácito da nossa salvação. Louvamos a Deus por isso, glorificamos
glorificamos a Deus por isso. Claro que não há nenhum mérito em nós, mas há uma glória cintilante em Cristo Jesus. Foi Ele quem nos escolheu. A Bíblia diz que não fomos nós quem a escolhemos a Ele. Foi Ele quem nos escolheu. Foi Ele quem nos elegeu. Foi Ele quem nos comprou. Foi Ele quem nos justificou. Foi Ele quem nos perdoou. É Ele quem nos alenta. É Ele quem nos guarda. É Ele quem nos protege. É Ele quem nos conduz. Aleluia. Então louvamos a este Deus maravilhoso que tem feito milagres em nossa vida. Somos produtos das suas mãos. Somos feitos à sua imagem e semelhança. Somos agradecidos a Ele por todos os benefícios hauridos da sua bondade pessoal, seu amor glorioso, marcante, inaudito e profundo. Louvado seja Deus. Carregamos as marcas do Evangelho, carregamos a graça de Deus no coração, carregamos a alegria dentro da nossa alma, carregamos dentro do nosso entendimento os valores que procedem da cruz. Aleluia! Essa cruz de ignomínia, esta cruz de desprezo, essa cruz de afronta, mas foi lá aonde Jesus, de uma vez por toda, operacionalizou uma tão grande salvação. Grande sim, como está escrito, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Oh, glória a Deus, que coisa tão linda! É mais fácil para o homem ser salvo do que abrir uma porta. É mais fácil para o homem ser salvo do que assentar numa cadeira. É mais fácil para o homem ser salvo do que tirar o lenço do bolso. É mais fácil para o homem ser salvo do que abrir uma conta bancária. É mais fácil para o homem ser salvo do que dar um presente. A salvação é um ato de grandeza de Deus. Está escrito em Atos capítulo 16 e verso 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Oh, que esta salvação adentre os portais da sua casa esta noite, e que todo o princípio de heresia, todos os elementos frustrantes, aleluia, desapareça do seu caminho, que haja caminhos aplainados, que haja uma mente fresca para receber a introspecção da grandeza de Deus no plano salutar da salvação. O Calvário enlutado é a tumba que está vazia, é o resultado progressivo de uma salvação. Aleluia! Ele não ficou 4 dias na sepultura, foi só 3 dias. Ele disse: assim importa que o Filho do Homem seja levantado na terra, como Jonas ficou 3 dias no ventre de um grande peixe. Louvado seja Deus! E a palavra foi cumprida. No 3º dia de manhã, bem cedinho, 2 anjos vêm a mandado de Deus, remove a pedra do sepulcro. Só precisava de um anjo, Deus manda 2, porque Deus verbaliza o Código Internacional de Leis Civis, o Levítico. O testemunho de 2 é verdadeiro. Os anjos tiram a pedra e aquele glorioso Senhor sai da sepultura em corpo de glória. A Bíblia diz que seu corpo não provaria a corrupção, não esmagou, não exalou mau cheiro. Glória ao nome de Jesus. O seu corpo não provará a corrupção. Eu louvo a Deus por este Senhor que eu sirvo. Eu louvo a Deus por este Senhor que eu tenho dentro da minha alma. Ele é o encanto da minha vida. É o Senhor da minha salvação. É a luz da minha história. É a glória da minha esperança. Louvado seja o seu nome. Eu queria que você se alegrasse comigo esta noite, apesar de todas as adversidades, apesar das circunstâncias, dos problemas que estamos vivendo em toda a humanidade. Aleluia! Mas a nossa salvação, ela está acima de todas essas coisas. Está acima da fome, está acima da pandemia, está acima de todas essas coisas nocivas à saúde da nossa alma, a nossa salvação. Aleluia! Vá para frente, olhe para frente, não olhe para trás. Quebre o retrovisor. É hora de olharmos para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a sua sombra à sua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Ele guardará a tua entrada e a tua saída.
para a tua alma, desde agora e para todo sempre. Então continue acreditando e buscando força em Deus, buscando força na sua palavra. O Espírito Santo está na terra para nos fortalecer. O Espírito Santo está na terra para revelar os segredos preciosos da palavra de Deus. O Espírito Santo está na terra para prescrutar o coração de Deus. O Espírito Santo está na terra para somar conosco as verdades concebidas do Evangelho. O Espírito Santo está na terra para nos ajudar em nossas fraquezas. O Espírito Santo está na terra porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Dê-lhe a glória, dê-lhe o poder, dê-lhe a honra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto de pregar, eu gosto de sentir a presença de Deus. Isto é a minha vitamina, isto é a maior alegria da minha alma. É falar de Jesus Cristo, é falar sobre as grandezas do Pai, é falar sobre as promessas de Deus, é falar sobre a ressurreição de Cristo, é falar sobre a glória que há de ser revelada. Paulo disse: pois a vossa tribulação momentânea não há de ser comparada a um peso excelso de glória que receberemos naquele dia. Louvado seja o nome do Senhor. Para frente, meus queridos irmãos, para cima, meus queridos irmãos, aleluia, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Receba de Deus esta noite força, renovo, saúde, alegria, batismo, renovação espiritual. Se você não é batizado com o Espírito Santo, comece agora a orar em línguas estranhas pela primeira vez na sua vida. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos capítulo 2 e verso 4. Aleluia. Receba o Pentecostes esta noite. O túmulo está vazio. Jesus ressuscitou. Todo espírito herético que combate contra o verdadeiro ensinamento da Bíblia seja repreendido em nome de Jesus. A doçura da palavra, o poder da palavra, o alimento da palavra, a fortaleza da palavra. Se oriente pela palavra, tenha a palavra, leve a palavra, receba a palavra, descortine a palavra, pregue a palavra e se encha da palavra de Deus esta noite. É o que você precisa, é o que eu preciso, é o que todos nós precisamos. É esse lenitivo, é este bálsamo, esta luz que ilumina em lugar escuro. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus maravilhoso. Meus irmãos, eu estou tão feliz esta noite pelo gozo da salvação, pelo entusiasmo da vida eterna, apesar dos pesares de todos os percalços que a vida apresenta nesses últimos dias. A nossa salvação está acima de todas essas coisas. A nossa salvação está acima de todos os fatos negativos que estão caindo sobre a terra. A nossa salvação está acima das perseguições. A nossa salvação está acima da fome. A nossa salvação está acima das doenças. A nossa salvação está acima das tribulações. A nossa salvação está acima da calúnia. A nossa salvação está acima das invejas. A nossa salvação está acima de todas as coisas. Coloque a sua salvação no patamar que ela merece estar, na presença de Deus. Valorize a salvação, acredite na salvação, tenha gozo da salvação, fale da salvação, receba a salvação, tenha a salvação, participe da salvação, medite na salvação. Essa é a história mais linda que existe. A história da salvação. Não existe uma história mais linda do que essa, porque ela é do Salvador, e o Salvador é a pessoa linda, encantada, maravilhoso. Ele é chamado de Cândido. Cândido quer dizer admirável, Cândido quer dizer eloquente, Cândido quer dizer pacífico, Cândido quer dizer amorável. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é cândico, ele está pedindo para entrar na porta. Abra a porta, ó sulamita do espiritual, porque ele quer entrar, ele quer fazer morada, ele quer te abençoar, ele quer te salvar, ele quer te organizar a tua vida, ele quer colocar por terra todo o desânimo e trazer um lenitivo para você, um bálsamo para você. Jesus é lindo, Jesus é belo, Jesus é glorioso, é
urgente, é indescritível, Ele é real, Ele é pleno, Ele é singular, Ele é absoluto, Ele é o profeta maior, Ele é Deus do céu, Ele é Deus na terra, Ele é Deus que pode, Ele é Deus que tem, Ele é Deus que dá, Ele é soberano, seus desígnios e propósitos ninguém pode alterar. Operando Deus, quem impedirá? Se Deus quer te abençoar, quem pode? Toda língua que se levantar contra você não prosperará, diz o Senhor. Todo espírito que se levantar contra você não prosperará, diz o Senhor, porque você está abrigado no esconderijo do Altíssimo, e quem está abrigado no Senhor jamais, jamais fracassará. Pode passar por todos os vitupérios, vicissitudes, nostalgias, problemas, adversidade, circunstâncias das maiores, mas está firme, inabalável, louvado seja Deus, convencido de que Jesus Cristo é por excelência o Filho de Deus, o leão da tribo de Judá, a estrela da manhã, o Emanuel prometido, advogado das causas perdidas, médico por excelência, rosa de Saron, lírio dos vales. Jesus é tudo para nós, o nosso consolo, o nosso conforto, o nosso descanso, o nosso repouso, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso Senhor. Soberano é o Senhor, louvado seja Deus. Eu quero glorificar a Deus por todos que estão comigo aqui, dando aleluia, dando glória a Deus. Eu estou falando para um povo altamente pentecostal. Eu estou falando para um povo que gosta de orar, que gosta de buscar a Deus, que gosta de falar com Deus, que gosta de dar aleluia, que não omite glória a Deus, que não economiza, louvado seja o nome de Jesus. Não, aqui está os pentecostais de plantão, aqui está os pentecostais que gostam, aleluia, de louvar a soberania de Deus. Eu também faço um coro com você. 52 anos de Pentecoste, nunca neguei a minha fé em dizer que não sou batizado com o Espírito Santo. Eu falo em línguas estranhas praticamente todos os dias. Posso não falar alto, mas falo comigo e com Deus, aleluia, porque a Bíblia diz que quem ora em línguas estranhas, em espírito fala de mistério, porque não fala a homens, mas fala a Deus. Mas quem profetiza não fala a Deus, mas fala aos homens. De tal forma, meus irmãos, que isso é singularmente maravilhoso. Isso é proporcional à medida da fé. E isso acompanha o projeto da salvação. Deus nos deu a salvação e com ela vem agora a ação gloriosa dos dons do Espírito Santo. Como é bom ser cheio do Espírito de Deus. Como é bom sentir a presença de Deus. Se você está sentindo comigo esta noite a presença de Deus, glorifique a Deus comigo, dê um aleluia, dê um amém, salta para cima, levante as mãos, glorifique, se curve, se dobre diante de Deus, porque Deus, você não pode esmagar a cana quebrada, louvado seja Deus, mas também não pode abafar o morrão que fumega. Às vezes não está pegando fogo, está só fumaçando, mas Deus vai soprar na sua fumaça e vai voltar a pegar fogo. Você vai voltar a ser aquele crente fervoroso que você era, independente das circunstâncias, independente dos problemas, com dinheiro ou sem dinheiro, aleluia. Maior é Deus do que as circunstâncias, maior é Deus do que os problemas, maior é Deus do que as causas circunstanciais da própria vida. Então, pelo amor de Deus, pare na encruzilhada da sua vida, aleluia. Não dê ouvido às vozes das heresias, não dê ouvido às vozes que você não precisa orar, que a obra já foi feita. Não, é tempo de santificar, é tempo de buscar, é tempo de falar, é tempo de adorar, é tempo de glorificar, é tempo de jejuar, é tempo de ler a palavra de Deus, absorver a palavra, amar a palavra, crer na palavra, receber da palavra e se fortalecer na palavra de Deus. Sim, porque os dias são maus, os dias são maus. Precisamos de um fortalecimento interior para não negar a Jesus em época nenhuma, se a perseguição chegar, porque está escrito que muitos de nós seremos chamados a governadores, muitos de nós já começou a perseguição. É o começo, é o princípio das dores que estamos vivenciando nesses últimos dias. Mas o cristão que recebeu o processo glorioso da salvação, ele tem força suficiente para não negar o seu Senhor. Não negue a Jesus. Fique firme, fique forte, convencido, revestido e fortalecido. O pecado despiu o homem, mas Deus veio e cobriu o homem. Jesus veio revestir o homem com o Espírito Santo. Despido, vestido e revestido. Despido, vestido e revestido. Despido, vestido e revestido. Despido, vestido e revestido. Receba um renome
renovo, um revestimento espiritual na sua alma. Aleluia. Eu tenho certeza que você está com vontade de dar glória a Deus. Está preso na garganta esse grito: solte as amarras das tradições, solte as amarras daquilo que ele prende, que não me toque, não manuseie. Acabe com isso, se solte na presença de Deus. Como é bom estarmos na presença de Deus, como é lindo absorver a palavra de Deus, absorver a presença do Senhor, vivermos nessa cadência temática e designativa da nossa salvação. A salvação é alegria, receba o gozo da sua salvação. E Davi disse quando ele pecou: Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação. Salvação não é um labirinto, salvação não é uma penúria, salvação não é um tédio, salvação não é você viver cabisbaixo, com semblante caído, não. Salvação é um ato de graça, é um passo de vitória, é uma glória refulgente, é um mundo novo, é uma nova perspectiva, é o novo ideal. Louvado seja o nome do Senhor. Então parta para cima, em nome de Jesus. Deus está contigo, mal nenhum vai te suceder. Louvado seja. Eu contenderei com aqueles que contendem contigo, e os teus filhos eu remirei. Eu contenderei com aqueles que contendem contigo. Está escrito em Isaías capítulo 41, verso 10. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombre, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te sustento, eu te ajudo com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que pelejarem contra ti, tornar-se-ão nada, e os que contigo contenderem perecerão. Buscá-lo-ás, mas não acharás, e como coisa que nada é, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Tu tens ao teu lado o leão da tribo de Judá. Tu tens ao teu lado aquele que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que vai voltar dentro em breve. Ele é o Emanuel prometido, ele é o leão da tribo de Judá, ele é a glória de Israel, ele é o Senhor dos céus e da terra, ele é a herança de Deus na terra, ele é o primogênito de toda a criação, ele é o unigênito do Pai. Louvado seja Deus. Em Gênesis ele é semente da mulher, em Êxodo ele é o cordeiro pascual, e lá em Apocalipse ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele está em toda a Bíblia. Todos os profetas foram salvos na esperança do Filho de Deus. Jesus estava em todos os rituais do tabernáculo. Ali estava Jesus, nas cores das cortinas, nas vergas das portas, oh aleluia, no altar superior, no altar do holocausto, na pia de cobre, oh aleluia, lá na mesa dos pães da proposição, no candeeiro de ouro, no altar do incenso, e lá dentro, no Santíssimo, ali estava Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. Jesus Cristo estava naquela coluna da lateral direita, de madeira de cipreste, uma madeira incorruptível, uma madeira que não se deteriora com o tempo. Jesus é este que morreu, mas o seu corpo não teve a corrupção, a madeira não se deteriorou, aleluia. Jesus é representado por esta madeira, e tinha um capitel de prata. O capitel de prata representa ali o resgate, o preço do resgate. Prata, 30 moedas de prata. Tem uma corda torcida de pele de cabra. Essa corda torcida de pele de cabra representa o sofrimento de Jesus na via dolorosa. Era amarrada numa verga de bronze. A bronze é o juízo de Pilatos a Jesus Cristo. 50% ela era enterrada e 50% ela era saliente, significa a morte e a ressurreição. Meus irmãos, ali estava a sombra que os judeus não viram. Nós vivemos a realidade, nós vivemos a essência. Agora Deus nos revela que tudo aquilo falava de Jesus. Jesus estava em todas as situações, desde as colunas, desde as vergas, desde da porta, desde do altar de bronze, desde a pia de cobre. Ali estava tipologicamente a pessoa de Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Emanuel prometido, o leão da tribo de Judá. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe a você. Uma hora de pregação. Eu louvo a Deus porque pregar para mim refrigera a minha alma. Falar de Jesus para mim alegra meu espírito. Eu vim ao mundo para isto. Eu vim ao mundo para isto. Eu só sei falar de Jesus. Eu só sei falar do céu. Eu só sei falar da vida eterna. Eu só sei falar do
pelos dons espirituais. Oh, receba. A irmã está dizendo, eu sinto a minha fé renovada. Que beleza, glória a Deus. Quantos mais estão sentindo a sua fé renovada? Eu estou sentindo também a minha fé renovada. Glória a Deus. Todos nós que ouvimos a palavra de Deus e temos o Espírito Santo sobre nós, quando ouvimos a sua palavra, sentimos a nossa fé renovada. Graças a Deus por isso, que os nossos ouvidos não estão agravados para que eu não possa ouvir esta palavra. E o crer é pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Guarda esta palavra no teu coração. Em tempos pandêmicos, guarda nos anais da tua alma. Absorve com carinho. Nada te faça recuar, nada te faça retroceder, nada te faça olhar para um lado e para outro. É para cima e para frente. É para cima e para frente. Glória a Deus. Renove a sua fé agora. Renove a sua esperança. Chore nos pés de Jesus. Não é feio para uma mulher, para um homem chorar aos pés de Jesus, porque aqueles que se humilham serão exaltados e aqueles que se exaltam serão humilhados. Então todos nós precisamos da soberana mão de Deus que está sobre nós. A Bíblia diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa abençoar. Os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. Então receba o toque da cura, o toque do milagre, o toque do renovo. Aleluia. Tem línguas estranhas aparecendo por aí. Aleluia. Tem gente sentindo a presença de Deus. Amacalassúria, amelassúria andecaia. Eu estou sentindo também a glória do Senhor, a presença do Senhor. Eu sou um pregador pentecostal. Eu louvo a Deus pelo pentecostalismo. Eu louvo a Deus pelo batismo com o Espírito Santo. Eu louvo a Deus pela evidência de falar em línguas estranhas. Fruto dessa salvação. Fruto dessa salvação. Fruto desse túmulo que está vazio. Fruto dessa ressurreição. Fruto desse triunfo de Jesus Cristo. Ele triunfou sobre a morte, triunfou sobre o pecado, triunfou sobre todas as mazelas deste mundo e subiu e está à mão direita de Deus Pai. E diz para nós esta noite, não se turbe vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, vou vos preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então a casa do Pai está pronto, as moradas estão preparadas para a igreja do Senhor, para aqueles que amam a Jesus Cristo de corpo, alma e espírito, e a sua mente esteja ocupada, privilegiada por entender a palavra de Deus, por entender as minúcias dessas revelações soteriológicas. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te cure, Deus te dê saúde, Deus te levante, Deus te restaure, Deus te prospere, Deus faça milagres acontecer na sua vida e na vida da sua família. Receba salvação no seu lar, receba salvação dos seus filhos, receba salvação dos seus parentes, receba salvação de toda a sua família, e você possa bater no peito um dia e dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Eu quero te agradecer por estes momentos e por estas mais de 250 irmãos que estão comigo nesta live do Instagram. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por esta palavra. Nós não somos hereges, nós somos crentes em Jesus. Nós não andamos pelo caminho da heresia, nós entramos pelo caminho da salvação. Oh, nós passamos pelo processo do novo nascimento, recebemos o perdão dos pecados, a vida eterna, a regeneração, a justificação. E agora, Senhor, estamos caminhando na santificação, santificação progressiva, santificação do olhar, santificação da mente, santificação em toda maneira de viver. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a mantermos a nossa vida equilibrada para esperar e ouvir o toque da trombeta. Louvado seja o nome do Senhor. Pai de amor e bondade, recebe a nossa gratidão em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Servida a água. Obrigado, minha esposa, que me viu eu muito inspirado aqui, e certamente ela está suando muito. Aí trouxe água. Deus abençoe a todos vocês, e quero só lembrar a vocês que aqueles que quiserem adquirir os nossos 2 livros,
estamos às suas ordens. Temos 2 livros, né? Todos 2 de escatologia bíblica. Esse aqui é um e o outro é o mais grosso, que está ali. O outro tem 300 páginas. E aqueles que quiserem adquirir os nossos livros, é somente entrar em contato conosco pelo telefone 83 9611 4875. Repetindo, 83 9611 4875. Fazendo assim, você está falando comigo e eu despacharei os seus livros, né, na próxima semana, se Deus quiser. Então, todos aqueles são 2 exemplares. Ligue para mim, 83 9611 4875. 83 96, né? 9611 4875. 83 9611 4875. Também aqueles que quiserem fazer o nosso curso de escatologia bíblica, entre na nossa plataforma. www.pastornapoleãofalcão.com.br. Obrigado, Marcos Mateus, está aí, 9611-4875, é o nosso telefone. Obrigado, Elson, obrigado, muito obrigado. Pastor, qual é o telefone? Pastor Carlos, está aí, 9611-4875, 9611-4875, 83 é o código da Paraíba. E os que quiserem fazer o nosso curso, são 35 aulas de escatologia bíblica, do arrebatamento ao juízo final. Apocalipse passo a passo. Então, entre lá na nossa plataforma, pelo site www.pastornapoleãofalcão.com.br, www.pastornapoleãofalcão.com.br. Os livros, você, para adquirir, é só falar comigo mesmo pelo meu zap. 83, tá aí, colocou novamente, Geibo. Olha aí, 83 9611 4875. Muito obrigado, boa noite, que Deus nos guarde a nossa salvação dentro do nosso coração.